Senhor, ficar como aqueles que não têm esperança, Senhor. Jesus veio, Senhor, para conquistar a vitória, para nos libertar do poder do pecado, para nos tirar das garras de Satanás, meu Deus. Nós somos livres, Senhor, nós somos livres e nós te agradecemos porque já esperamos a volta do teu Filho, Senhor. Obrigada pela sua salvação, Senhor. Obrigada porque o Senhor continua falando com a sua igreja. Oh, meu Deus, nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Como foi dito antes, hoje a gente vai refletir sobre a questão da maldade, do mal. O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Em meio à nossa sociedade,
anjos? Os querubins. É uma classe elevada. Ele era uma pessoa, ele era um ser criado por Deus, perfeito, santo, e que acabou desviando o seu coração. A Bíblia fala que ele quis tomar o trono de Deus, ele quis ser igual a Deus. E o que aconteceu? Ele conseguiu, com a sua capacidade de persuasão, com a sua sabedoria, dissuadir alguma parte dos anjos de Deus que compraram a briga dele. A Bíblia fala que houve guerra no céu. Mas, obviamente, o diabo, hoje conhecido como diabo, Satanás, a antiga serpente, o que aconteceu? Ele foi derrotado na batalha, e ele e os anjos que eram rebeldes, eles foram expulsos do céu, e a Bíblia fala que foram lançados na terra. É isso que Isaías 14 e Ezequiel 28 nos ensinam. E nós vemos que isso também está de acordo com as palavras de Jesus. Se nós formos para Lucas 10, 18, Jesus fala: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então, nas palavras do próprio Jesus, nós entendemos que realmente se confirma aquilo que está escrito em Isaías 14 e Ezequiel 28. Bom, então nós entendemos que quem foi o primeiro ser a se rebelar? Hoje nós conhecemos Satanás, conhecemos como Satanás, mas era um anjo de luz, era um ser celestial que acabou tendo seu coração desviado, né? E ele usou, inclusive, a sua capacidade de persuasão e mentira para levar outros seres, outros anjos, junto com ele. É por isso que na Bíblia ele fala que ele é o pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, nele não há verdade. Ele enganou uma parte dos anjos a se rebelarem contra Deus, e por isso ele foi expulso dos céus e foi lançado à terra. Bom, sabendo que foi com Satanás que houve o primeiro pecado, o primeiro desvio, a primeira desobediência a Deus. Agora, nós vamos pensar como é que o fato de um anjo ter pecado influenciou na queda do ser humano. Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos o quê? Deus criando a terra. Deus cria os céus, Deus cria o mar, Deus cria os astros, as estrelas. E a partir de Gênesis 3, nós vemos que Deus cria o ser humano, Deus cria o homem, Adão. Depois de Adão, algum tempo, de sua costela, do seu lado, Deus também faz Eva, sua esposa. E Deus criou o homem e deu a missão deles de cuidar do local que eles foram colocados, que era o Jardim do Éden. Lá, um local de belezas, eles tinham que cuidar dos animais. Adão teve a incumbência de nomear os animais. E eles tinham aquele local perfeito, eles eram puros, eles eram santos, eles não tinham pecado dentro de si. E a Bíblia fala uma coisa que é maravilhosa, que na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Ele conversava com o homem. O homem, ele tinha um contato direto com Deus. E o que aconteceu? Deus, ele criou esse lugar maravilhoso e ele só colocou uma proibição para o homem. Olha, você pode comer de toda a árvore aqui do jardim. Todas elas estão à sua disposição. Mas de uma que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não deve comer. Porque no dia em que você comer, você certamente morrerá. E, por um tempo, né, a Bíblia não fala quanto tempo, o homem seguiu aquela orientação. O que acontece? Como a gente vê em Apocalipse 12, 12, ai da terra, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o homem foi criado, Satanás já havia caído. E Satanás, qual é o objetivo dele? Ele sabe que lhe resta pouco tempo, sabe que ele terá um fim eterno.
Ele quer acabar com a obra de Deus, com a coroa da criação de Deus, com o ser feito à imagem e semelhança de Deus. É interessante porque Satanás, ele tinha um objetivo, que era se sentar no trono de Deus. E ele não conseguiu se sentar no trono de Deus que havia nos céus. Então, quando ele foi lançado à terra, ele vislumbrou a possibilidade de tomar de Deus um outro trono. Um outro trono que pertencia a Deus, que era o coração dos homens. O coração dos homens que deveria ser governado por Deus, o seu Criador. Ele foi tentado, ele foi usado por Satanás. Porque a Bíblia fala que ele é contra tudo que se chama Deus. Ele é contra todas as obras perfeitas e santas de Deus. Bom, o que acontece? A Bíblia nos fala que o inimigo de Deus, que teve uma vergonhosa queda e teve uma expulsão dos céus, ele vai e ele incorpora na serpente, que era um animal. E o que ele faz? Ele usa a sua capacidade de persuasão, para poder convencer Eva de que aquilo que Deus havia ordenado não era bem assim. Ele distorce aquilo que Deus tinha dito, fala, não vai ter problema se você comer. Na verdade é que Deus sabe, se você comer, você vai ser tão sábio como Ele é. Não vai ter problema, não vai ter consequência, certo? Mas, Eva, é uma coisa que é muito importante, ela foi persuadida, ela foi convencida, mas em momento nenhum ela foi obrigada, ela não foi forçada. Isso foi uma decisão. Ninguém pegou o negócio e obrigou ela a desobedecer o Criador. A gente sempre tem que entender isso. Porque muita gente, eu fiz isso porque foi o diabo. Não, o diabo, ele nos tenta e ele opera. A Bíblia fala que ele é o príncipe do mal. Ele cega o entendimento das pessoas. E a Bíblia fala que o mundo está sob o poder do maligno. Mas aqueles que estão em Cristo, o maligno não os toca. Bom, mas mesmo as pessoas que não foram lavadas pelo sangue de Jesus, elas estão sob o poder do maligno, mas elas têm responsabilidade nas suas decisões, quando elas pecam, quando elas desobedecem e fazem aquilo que é mal. E foi isso o que aconteceu. A Eva, ela não foi forçada, mas ela escolheu dar ouvidos àquilo que o diabo estava tentando persuadi-la. E ela desobedeceu ao seu Criador. Além de desobedecer, ela envolveu o homem. Depois, ela deu também aquele fruto para que o seu marido comesse. E nós sabemos que, diferente daquilo que o enganador, que o inimigo de Deus tentou, na forma da serpente, convencer Eva, aquilo teve consequências desastrosas, terríveis para a humanidade. E algumas consequências que são importantes a gente pensar, foi primeiro, que os nossos primeiros pais, eles foram expulsos daquele local de delícias, do Jardim do Éden, onde eles habitavam. Foi a primeira consequência. Mas também houve consequências físicas. A morte, a Bíblia fala que, no dia que Deus falou, no dia que você comer, certamente morrerá. Naquele momento, eles não morreram instantaneamente, mas a morte, ela entrou na humanidade. O ser humano, ele foi criado para o quê? Para a eternidade, para viver ao lado do seu Deus. Mas a partir do momento em que o ser humano, ele peca, entra o quê? A morte na história do homem. E além disso, entra a dor, com dores darás à luz, entra o cansaço do trabalho, com o suor do teu rosto você colherá. O trabalho que antes era prazeroso passa a se tornar algo difícil, maldita é a terra.
E além dessas consequências físicas que ocorreram, também houve consequências espirituais. Por quê? A desobediência, ela torna o homem escravo do pecado e coloca esse homem sob o domínio de Satanás. E por isso que Satanás é chamado de príncipe desse mundo. Em diversas vezes, até por Jesus, Jesus chama Satanás como príncipe desse mundo. Porque o homem, com o seu pecado, ele se afastou de Deus e ele se colocou sob o domínio do maligno. E a Bíblia também coloca, algumas vezes se refere como Deus com letra minúscula, né, desse século. Aquele que opera nos filhos da desobediência. E como dito, em 1 João 5,19, está escrito que o mundo todo está sob o domínio do maligno. É muito interessante que quando nós pensamos na tentação de Jesus, vocês se lembram uma das coisas que aconteceu durante a tentação de Jesus? Ele foi levado a um determinado lugar pelo diabo que o estava tentando, e ele falou, olha, está vendo aqui, são todos os reinos do mundo. Olha, se você prostrado me adorar, eu te darei. Por quê? Essas pessoas, pela sua desobediência, pela sua revolta contra Deus, eles tinham se tornado escravos do pecado e estavam dominados pelo inimigo de Deus. Bom, agora, pensando em tudo aquilo que nós falamos até então, respondendo a primeira pergunta, qual a origem do mal? Nós vimos que o mal, ele surgiu com o enganador, com o diabo, que era um anjo de luz, e que pecou contra Deus. Mas o pecado entrou na humanidade quando Eva, ela foi enganada, ela deu ouvidos a esse enganador e ela desobedeceu a Deus. Bom, é por isso até que nós vemos na Bíblia que em Apocalipse, o diabo tem várias figuras em Apocalipse. Às vezes ele é referido como dragão, mas também ele é colocado como a antiga serpente. Por que ele é a antiga serpente? Porque está se referindo lá a Gênesis. A serpente que levou a queda, que enganou e levou a destruição, né, da imagem de Deus que havia no homem, na santidade que Deus havia colocado no homem. Agora nós vamos para o segundo item. Quando o mal será derrotado? Como a gente falou antes, parece que o mal, para muitas pessoas, parece que o mal ele está governando, ele está com tudo, não tem o que fazer, está tudo perdido. Mas a Bíblia, ela nos mostra que o mal, ele já foi derrotado. Ele já foi derrotado. Mas aí a gente pergunta, quando? Quando é que o mal ele foi derrotado? Quando é que Satanás ele foi esmagado? Quando é que uma coisa muito interessante é que teve consequências para todos, né? Quando houve a queda do homem. E Deus colocou inimizade entre a semente da mulher e o quê? A semente da serpente. E Deus fala que haverá um nascido de mulher, da semente da mulher, que o que é que ele faria? Esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria as obras de Satanás. E quando é que isso aconteceu? Quando é que veio aquele que esmagou a cabeça do diabo? A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, a fim de redimir e libertar os homens do poder do pecado que os condenava. Jesus, ele veio aqui nessa terra, sendo filho de Deus. A Bíblia fala que o mundo inteiro estava sob o domínio do pecado, não havia um justo sequer, não havia salvação, não havia mais esperança, tudo estava tomado, estava sob o domínio do enganador. Então, o que aconteceu? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus de toda a terra. A Bíblia fala que nada do que existe foi feito sem Ele, tudo foi feito nele. Ele veio aqui na terra,
ele caminhou entre os seres humanos. Ele, a partir dos 30 anos, começou a fazer o seu trabalho. E aos 33 anos, mais ou menos, ele, como era propósito de Deus, ele foi oferecido em sacrifício de libação pelos seres humanos. Quando Jesus é muito interessante que ele vai e fala, olha, ninguém tira a minha vida, não se engane, eu a dou. Eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus, ele veio aqui para essa terra, ele fez a sua obra, ele falou do reino de Deus às pessoas. E quando chegou o momento, ele cumpriu aquilo que estava nas Escrituras. Em Isaías nós vemos claramente que era necessário que houvesse a morte de um justo. Então, não havendo nenhum justo, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. E ele se fez o sacrifício. E o que acontece? Quando Jesus está naquela cruz e ele grita, tetelestai, está consumado, está liquidado, está pago. De repente, aquele peso do pecado, aquela dívida impagável pelos seres humanos, ela foi paga diante de Deus. Naquele momento, nós que estávamos sob o domínio do maligno, nós fomos libertados. É muito importante que nós entendamos a profundidade do que aconteceu naquela cruz, porque muitas vezes a gente não leva com a devida importância aquilo que aconteceu, aquele sacrifício. Aquele castigo era nosso, todos deveriam morrer pela justiça, porque o salário do pecado é a morte, todos deveriam morrer. Mas um justo, ele deu a sua vida pelos nossos pecados. Um justo que não merecia penalidade. A Bíblia fala perfeito em todo o seu caminho. Ele foi e ele ofereceu a sua vida por cada um de nós, por todos aqueles que creem no seu sacrifício. Esse é o que é necessário, crer. Né? Porque nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias atitudes, porque somos bons, nós somos salvos por quê? Porque Jesus Cristo, em seu infinito amor e misericórdia, ele nos abriu um novo caminho, que nos guia em direção a Deus. E para entender melhor também as implicações de como a cruz realmente foi a derrota, como é que foi, como é que Deus esmagou, Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. É interessante o texto de Colossenses 2, 13 a 15, se possível, projetar. Colossenses 2, 13 a 15. Bom, e vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o no meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Eu também peguei na NVI, que é a nova versão internacional, que está com uma linguagem um pouquinho diferente, acho que facilita até para a gente discutir. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, nesse caso malignas, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que
que esse texto ele está nos dizendo? Esse texto ele começa nos dizendo que a humanidade estavam morta, as pessoas estavam mortas por conta das suas transgressões, dos seus pecados, eles já estavam condenados. Porque eles haviam pecado, eles haviam desobedecido à vontade de Deus. Então, quando a gente pega as ordenanças, a lei de Deus que é dada no Antigo Testamento, nenhum homem foi capaz de segui-la. Todos pecaram. A nossa estrutura, nossa essência, a Bíblia fala que nós já nascemos no pecado. Né? Nenhum homem foi capaz de cumpri-la, exceto, é lógico, o Senhor Jesus. Então, nós estávamos condenados. Nós tínhamos uma dívida impagável, nós éramos pecadores, e por isso nós estávamos em débito. E não podíamos, de maneira nenhuma, um dia gozar da presença de Deus, estar de novo diante dele. Então, o que Jesus fez na cruz? A Bíblia fala que ele cancelou a dívida, ele pagou-a. E o que aconteceu? Ele a removeu. A Bíblia fala que, foi até pregado no domingo, que o que ele fez? Ele a pregou na cruz. Na cruz, Cristo pagou pelos nossos pecados. E ele continua, e despojando os poderes e as autoridades malignas, os principados e potestades, fez deles escárnio público, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O que ele fala aqui de despojar, vocês têm que pensar assim, em cenário de guerra. O que acontece num cenário de guerra? As pessoas, você domina um outro local e os soldados eles vão, o vencedor, e ele retira bens, ele retira coisas que pertencem àquele adversário derrotado. É isso que se chama espólios de guerra, isso são os despojos. São bens, são as coisas que pertencem àquele adversário derrotado que é tomado pelo vencedor. Então, pensando nisso, a Bíblia fala que Jesus, ele despojou os poderes e as autoridades do mal, os principados e as potestades. O que significa isso? Significa que, na vitória de Jesus na cruz, ele tomou algumas coisas, né? Do inimigo, do adversário que foi derrotado, que foi esmagado. E o que foi que ele tomou? A Bíblia fala que o homem, ele estava o quê? Escravo do pecado, ele estava sob o domínio do maligno. Naquele momento, o homem que estava sob o domínio do maligno, ele foi resgatado, ele foi tomado. O diabo, o Satanás, o inimigo de Deus, ele foi despojado. Aquilo que ele considerava dele, porque eles são filhos da desobediência. Não, foi tomado por Jesus naquela cruz. Essa figura é profunda. Jesus, ele vai, nós estamos lá cativos, cegos, e de repente Jesus vai e nos puxa e nos traz de volta para ele. Nós também, nós vemos que isso também fez deles um espetáculo público. Antigamente, quando tinha uma guerra, o adversário ele era derrotado. Além disso, ele era zombado. Vocês lembram da história, por exemplo, de Sansão? Ele foi levado para o escárnio público. Ele foi o quê? Foi cegado, né? Foi deixado numa condição terrível, envergonhado, né? Por conta da sua desobediência. Embora nós sabemos que, no final, Deus deu uma força para que ele conseguisse, ainda assim, no momento da sua morte, destruir aqueles filisteus que estavam zombando do Deus de Israel. E o que acontece? Aqui ele fala que ele fez deles espetáculo público. Tinha situações na história em que as pessoas pegavam tomates e ridicularizavam, jogavam sobre a cara daqueles que foram derrotados. É isso. Zombar, ele foi feito escárnio. Aquele que achava que tinha poder sobre a humanidade, que tinha o controle das coisas, foi colocado no seu devido lugar, foi esmagado, foi derrotado. Deus tomou para si aqueles que são dele. E o diabo, ele foi vítima de uma vergonhosa
derrota. E é muito bonito que, no final, ele coloca a figura de triunfando sobre eles na cruz, a figura de Jesus Cristo vencedor. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando a gente vê a figura de Jesus naquela cruz, a Bíblia fala que nenhuma beleza, nem formosura nós víamos nele para que o desejássemos. Ele foi maltratado, ele foi moído por conta das nossas iniquidades. Mas essa figura não é a figura de Apocalipse, a revelação de Jesus. Como Jesus aparece em Apocalipse, vitorioso, rei, todas as menções a Jesus como cavaleiro branco que vem, é uma figura vitoriosa, é uma figura de poder e autoridade. Naquele momento, Jesus, ele triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre aquele que enganava as nações. Mas fica a pergunta, se Cristo definitivamente ele derrotou o diabo na cruz, então por que ainda existe maldade? Por que não foi totalmente? Porque tudo na Bíblia é em duas etapas. Num primeiro momento houve a derrota. Então Deus tomou para si um povo. Ele comprou pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E o que acontece? Essas pessoas, elas foram libertadas do pecado, da escravidão do pecado e do poder do maligno. Mas existem aqueles que não creem ainda no sacrifício de Jesus. E por isso continuam escravizados. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Essas pessoas estão cegas, elas estão escravas. E o que acontece? O diabo ele já foi destruído, ele foi derrotado na cruz, mas ele ainda opera nos filhos da desobediência. E a Bíblia fala, qual é a missão do diabo? O que ele fala? Que ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele está fazendo, né? Ainda se valendo daqueles que não creem em Cristo, daqueles que ainda estão sob seu domínio. A Bíblia fala também que o diabo ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos que ter uma segurança que está colocada em 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Deus o protege e o maligno não o atinge. Isso não significa que nós não devemos ser prudentes, que nós não devemos nos desviar do mal, porque nós fomos libertos do poder do pecado, mas ainda não da presença. Nós só seremos completamente santos como Ele é, quando nós formos transformados, que é o que a gente vai conversar aqui no terceiro ponto. Nós devemos ser prudentes. A Bíblia fala, vigiai e orai. Antes dessa parte que fala sobre o leão que ruge, ele fala, vigiai e orai. Para que o diabo, vosso adversário, né? O que ele não faça? Ele não acabe, né, nos machucando, nos ferindo por conta da falta da nossa sabedoria. A gente tem que pensar, a gente tem que vigiar. Nós fomos vencedores, nós somos filhos de um Deus vencedor. A Bíblia fala que antes, na época lá da lei, nós éramos servos. Agora, nós somos filhos de Deus. Bom, qual então seria a resposta para a segunda pergunta? Quando o mal será derrotado? De acordo com aquilo que nós vimos hoje, a Bíblia nos ensina que o mal, ele já foi derrotado. E que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele derrotou Satanás e tomou do seu domínio todos aqueles que creram no passado, que creem hoje e que crerão até a sua vinda. Então, indo para o terceiro ponto. O mal algum dia vai deixar de existir? Algum dia realmente nós não haverá mais sofrimento, mais violência, mais guerras, mais discórdias? Será que nós vamos chegar... será que a Bíblia nos ensina como é que isso vai acontecer? E é óbvio que sim, né? A Bíblia nos ensina sobre todos os aspectos, né? E no livro de Apocalipse, um certo dia, ouvindo uma pregação de um teólogo,
é muito interessante quando a gente entende qual é o contexto que Apocalipse foi escrito. Porque quando eu era pequena, eu tinha medo de Apocalipse. Nossa, se eu queria ficar com medo e não conseguir dormir, ter dificuldade, era só ler Apocalipse. Porque são tantas figuras difíceis, né, de compreender, tantos simbolismos, que às vezes a gente não consegue entender aquilo que aquilo está querendo dizer. Mas Apocalipse, ele foi escrito, né, quando João ele teve aquela visão, né, quando ele estava preso, né, na ilha de Patmos. E qual é o contexto macro daquela situação? Os cristãos estavam sendo perseguidos, a igreja de Deus estava sendo perseguida. Alguns estavam esmorecendo na fé porque pensavam, já passou um tempo e Jesus Cristo ainda não voltou. Outros, eles estavam se sentindo enfraquecidos pela grande perseguição que estava acontecendo. E de repente, pela revelação do Apocalipse, Deus mostra que Ele tem todo o controle da história. Ele vai, e por meio de uma linguagem, às vezes até figurada, Ele vai e Ele revela que essa maldade, aquilo que eles estavam sofrendo, o que estavam sendo perseguidos, castigados, aquilo lá teria um fim. E é maravilhoso pensar nesse contexto, que Deus continua sentado no seu trono. Não importa as guerras, as perseguições, as situações, Deus continua tendo controle de tudo. Era necessário que a igreja sofresse um pouco e continue, né, nesse mundo. Jesus fala, eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão. Então, Jesus mostra a sua autoridade. Ele vem, ele mostra a sua glória. E em Apocalipse 20, nós vemos como o mal ele será aniquilado. Nós veremos a vitória de Cristo e da sua igreja. Como acontece? Como é que começa Apocalipse 20? Primeira coisa, nós vemos a volta gloriosa do nosso amado Jesus. Como ele disse, eu vou voltar, e ele volta. Em Apocalipse 20, nós vemos que Jesus Cristo volta, a primeira ressurreição. E os mortos em Cristo, eles ressuscitam, e aqueles que estão vivos, eles têm o seu corpo transformado em um corpo incorruptível. E o que acontece? Nesse tempo, eles são levados com Cristo para viver no reino dos céus e reinar durante 1000 anos. Durante esses 1000 anos, a Bíblia fala que aqueles que são maus, que não tomaram parte, que não fazem parte da igreja de Cristo, eles ficarão mortos. E o que acontece? A Bíblia também coloca que o diabo será amarrado. Não seria uma amarra física, mas ele não terá mais a quem tentar. Durante 1000 anos, a igreja de Cristo estará reinando com Cristo nos céus. E as pessoas que não aceitaram a verdade do Evangelho de Cristo, elas estarão mortas. Então, o diabo não terá a quem enganar. E depois desses 1000 anos gloriosos, a Bíblia fala que nós teremos um novo nome, nós vamos receber uma pedrinha com um novo nome, nós vamos participar de um banquete, né, do nosso Deus. Vocês lembram que Jesus falou? Olha, não tomarei isso até que, na Santa Ceia, até que vocês estejam comigo. Então, nós cearemos com Jesus. Nós estaremos lá na sua presença, louvando, glorificando a Deus, tendo a oportunidade de realmente conviver com o amado da nossa alma, com aquele que nos resgatou do pecado. A Bíblia fala que a nossa mente corruptível, ela não vai mais existir. Nós seremos seres puros. E o que acontece depois desses 1000 anos? A Bíblia fala, então eu vi a nova Jerusalém que desce do céu como uma noiva ataviada. A igreja de Cristo, ela vai retornar. Ela vai voltar para essa terra. É até interessante, eu não sei se os irmãos já leram aquele livro Apocalipse da nossa igreja. É muito importante, né, que os irmãos leiam. A gente já teve também uma série, né, de estudo também sobre Apocalipse. Então,
o que acontece? Os santos de Deus, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, ela desce dos céus, a cidade de Deus, junto com todos os santos que reinaram com Cristo durante esses 1000 anos. Então, a cidade de Deus, a Nova Jerusalém, chamada de cidade querida, ela vai e ela desce dos céus. E também fala que após esses 1000 anos, as pessoas, os ímpios, as pessoas más que não aceitaram a salvação de Cristo, elas também vão ressuscitar. E a Bíblia fala que nesse momento o diabo vai ser solto, porque ele não tinha a quem tentar, mas a partir do momento em que esses ímpios, em que eles tornam a viver, o diabo ele sai a enganar as nações, para que eles façam guerra contra a cidade de Deus. E é nesse momento que ocorre um evento muito importante que é chamado de batalha final. E o que acontece? Satanás ele vai convencer as nações desobedientes a Deus, aqueles que não tomaram parte na primeira ressurreição, a lutar contra o povo de Deus. A Bíblia diz que eles vão sitiar a cidade santa, a Nova Jerusalém, eles vão sitiar o acampamento, o arraial dos santos. E eles serão tantos quanto as areias do mar. Mas eles não serão vitoriosos. Eles estão com o seu comandante tentando atacar o acampamento dos santos, mas eles não serão vitoriosos. Porque em Apocalipse 20, versículo 9, fala que descerá fogo do céu e os destruirá, e eles serão destruídos completamente, definitivamente. A Bíblia fala que o diabo, a antiga serpente, né? Ele será, que enganava as nações, será lançado no lago de fogo e enxofre e será destruído. Nós não acreditamos, como algumas outras igrejas, que vai ser realmente um local físico, que as pessoas vão ficar queimando pelos séculos dos séculos, enquanto tiver o novo reino de Deus, que as pessoas elas vão ficar sendo destruídas eternamente. Nós cremos que será eternamente em seus efeitos. Eternamente não haverá mais maldade. Os ímpios deixarão de existir, eles serão destruídos. Não mais existirão, assim como a morte, assim como Satanás. Eles serão destruídos pela eternidade. E o que vai acontecer depois desses importantes eventos? Depois que o mal for aniquilado, que aquele que enganava as nações for destruído, então, após a aniquilação de toda a maldade e do primeiro rebelde, nós vemos o glorioso destino da igreja de Jesus. Em Apocalipse 21, se puder também colocar aqui, Apocalipse 21, de 1 a 4, nós vemos o que vai acontecer para nós, os justos, aqueles que permaneceram firmes, que continuaram na corrida até o final, que creram em Jesus, que foram salvos, que foram limpos, que foram libertos do pecado. Então, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo.